Olá pessoal, bom dia. Bom, hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, o capítulo 4, onde a gente vai falar sobre Roma, certo? Bom, sobre a origem de Roma. Para explicar as origens de Roma existem dois modos, né? A explicação mitológica e a explicação histórica. Tá? Na explicação mitológica, os romanos explicam sua origem, né, através do mito de Rômulo e Remo, né, irmãos gêmeos que foram jogados às margens do rio Tibre na Itália, né, que foram resgatados por uma loba que os amamentou e posteriormente eles foram criados por um casal de pastores, né. A explicação histórica para o surgimento de Roma. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma ela é um resultado da mistura de três povos que foram habitar essa região da Península Itálica. Né? Quais povos foram estes? Os gregos, os etruscos e os italiotas. Nessa região desenvolveu-se uma economia baseada na agricultura e em atividades pastoris. Naquela época, a sociedade romana era formada por patrícios, que eram os nobres, proprietários de terra, plebeus, que eram os comerciantes, artesãos e pequenos proprietários, e o sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. Então, para contar a história de Roma, nós costumamos dividir em três períodos históricos, né? Monarquia romana, a República Romana e o Império Romano. São esses três momentos que a gente vai abordar hoje nesta aula. Bom, vamos lá então. O primeiro período da história de Roma é o período monárquico, né? A monarquia romana, vai de 753 a 509 a.C. Quando se trata no período monárquico romano, em geral, os dados sobre esse período eles são obtidos por meio da interpretação de narrativas de caráter literário e lendário. Na monarquia romana, o rei tinha atribuições administrativas, militares, jurídicas e religiosas. Existia o Senado, né, o Senatus, que era o conselho de anciãos, que exercia funções legislativas e tinha poder de veto sobre as leis propostas pelo rei. Existia também a Assembleia das Cúrias, né, da qual participavam todos os cidadãos proprietários de terras. Nesse período, a economia romana era, a princípio, baseada na atividade de pastoril. No entanto, após a realização de obras de drenagem nas terras mais baixas da região, a agricultura superou o pastoreio. Divisão grupos sociais romanos, né? Nós temos aí os patrícios, a plebe e os clientes. Patrícios eram aquelas famílias ligadas aos antigos chefes tribais e estes apropriaram-se das melhores terras, né? A plebe eram homens livres, porém estes não tinham direitos políticos, eles eram desprovidos de terras e trabalhavam como camponeses ou artesãos. Os mais abastados desse grupo dedicavam-se ao comércio. E clientes, que era uma camada social intermediária formada por indivíduos que colocavam sob dependência ou proteção de famílias patrícias em troca de prestação de serviços e privilégios concedidos. O período monárquico ele termina em 509 a.C. com um golpe perpetrado pela aristocracia senatorial, né, patrícia, que buscava um maior controle político. Bom, com isso tem fim a monarquia romana e tem início o período da República Romana, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. Durante esse período republicano, o Senado romano ganhou grande poder público. Os senadores de origem patrícia, né, cuidavam das finanças públicas, da administração e da política externa. As atividades executivas eram exercidas pelos cônsules e pelos tribunos da plebe. Esses tribunos da plebe, a sua criação estava ligado à luta dos plebeus por uma maior participação política e por melhores condições de vida na República Romana. E em 367 a.C. foi aprovada a Lei Licínia, né? Era uma lei que garantia a participação dos plebeus no consulado. Então, a partir de então, você teria 2 cônsules eleitos, né? Um patrício e um plebeu.
Essa lei, ela também acabou com a escravidão por dívidas na República Romana. Vale frisar que essa lei era válida somente para os cidadãos romanos. Bom, ainda no período republicano, à medida que Roma cresce e se torna poderosa, as diferenças entre as classes também elas crescem, se acentuam, né? As diferenças entre patrícios e plebeus se acentuaram nesse período. Então, os plebeus marginalizados desencadearam uma luta contra os patrícios, e essa luta entre plebeus e patrícios ela se estende por cerca de 2 séculos. E durante esses 2 séculos de luta, os plebeus conquistaram vários direitos, né? Entre eles, o direito de eleger seus próprios representantes, chamados de tribunos da plebe. E os tribunos tinham o poder de vetar decisões do Senado que os plebeus considerassem prejudiciais aos seus interesses. Para além disso, outras conquistas foram obtidas nesse período, como a proibição da escravidão por dívidas e o estabelecimento de leis escritas, que eram válidas tanto para os patrícios quanto para os plebeus, né? Até então, em Roma, não existiam as leis escritas, e os plebeus acabavam sendo julgados de acordo com os critérios estabelecidos pelos patrícios, que era a classe dominante. E aí, quando você tem aí o estabelecimento das leis por escrito, então os plebeus já tinham aí garantido um julgamento mais justo, né? Nesse sentido, os plebeus conquistaram a igualdade civil com a autorização do casamento entre patrícios e plebeus antes proibida, né? A igualdade política com o direito de eleger representantes para diversos cargos, inclusive o de cônsul, falei há pouco, e a igualdade religiosa, né? Com o direito de exercer funções sacerdotais. Então, vamos lá. Para a gente concluir sobre a República Romana, a gente vai ver a estrutura de poder na República Romana e o início da expansão das fronteiras romanas. Aí o próximo período que a gente terá é o Império, né? Então, estrutura de poder na República Romana, a gente tem os cônsules, senado, magistraturas, assembleia popular e conselho da plebe. Os cônsules, chefes da república, né, com mandato de 1 ano, eram os comandantes do exército e tinham atribuições jurídicas e religiosas. O senado, composto por 300 senadores, em geral eram patrícios, né, eleitos pelos magistrados, e seus membros eram vitalícios. Responsabilizavam-se pela elaboração das leis e pelas decisões acerca da política interna e externa. As magistraturas, responsáveis por funções executivas e jurídicas, formadas em geral pelos patrícios. Aí a gente vai para a Assembleia Popular e Conselho da Plebe, a Assembleia Popular composta de patrícios e plebeus, destinava-se à votação das leis e era responsável pela eleição dos cônsules. E o Conselho da Plebe, composto somente pelos plebeus, elegia os tributos da plebe e era responsável pelas decisões em plebiscitos, decretos do povo. O tocante à expansão das fronteiras romanas, iniciado ainda durante a República, esse processo, esse expansionismo romano teve basicamente 2 objetivos. Primeiro, defender Roma de ataque dos povos vizinhos e assegurar terras necessárias à agricultura e ao pastoreio. No entanto, as vitórias nas lutas conduziram os romanos a uma ação conquistadora, ou seja, a ação do exército levou, a partir de então, à conquista e incorporação de novas regiões a Roma. Dessa forma, sucessivas guerras foram sendo necessárias, né? Foram ocorrendo em um espaço de tempo de 5 séculos. Aí a ação expansionista permitiu que o Império Romano ocupasse boa parte do continente europeu, asiático e africano. Em relação ainda a esse avanço romano, a essa expansão, né, Roma acabou entrando em choque com Cartago e Macedônia, potências que na época dominavam o Mediterrâneo. As rivalidades entre os cartagineses e os romanos resultaram nas guerras púnicas, né? Esse púnica vem pelo nome qual os cartagineses eram conhecidos, eram chamados de Puni. Então, com o fim das guerras púnicas, tem início um período de intensa agitação social. Além dos escravos, os povos da Península Itálica também se revoltaram, só que exigindo o direito à cidadania romana. Por quê? A expansão das conquistas e o aumento das pilhagens, elas fortaleceram o exército romano, que então se colocou na luta pelo poder.
Assim, esse período ele fica marcado por uma acirrada disputa política entre os principais generais. Essa crise se iniciou com a instituição dos triunviratos ou triarquia. O que significa isso? O governo era composto por 3 indivíduos. O primeiro triunvirato, em 60 a.C., composto de políticos de prestígio, como Pompeu, Crasso e Júlio César. Esses generais iniciaram a grande disputa pelo poder, até que, após uma longa guerra civil, Júlio César vence os rivais, e recebe o título de ditador vitalício. Durante seu governo, Júlio César forma uma poderosa legião romana, promove uma reforma política administrativa, distribui terras entre soldados, o que lhe dá credibilidade junto ao exército, impulsiona a colonização das províncias romanas e realiza diversas obras públicas. O imenso poder de César levou, então, os senadores a tramar sua morte, fato que ocorreu em 44 a.C. Depois disso, os generais Marco Antônio, Lepto e Otávio formaram, então, o segundo triunvirato, impedindo que o poder passasse para as mãos da aristocracia que dominava o Senado. Essa disputa pelo poder, ela continua com o novo triunvirato. E em 31 de agosto a.C., no Egito, Otávio derrota as forças de Marco Antônio e retorna vitorioso a Roma. Fortalecido, então, com essa campanha, Otávio governou sem oposição. E dessa forma terminava o regime republicano e iniciava o Império. Bom, a gente vai finalizar aqui com a República Romana, tá? E essa parte do Império Romano a gente vai discutir na nossa próxima aula, que será a sexta, Então vocês vão baixar essa aula, vão assisti-la e daqui a pouco a gente vai estar online para aprofundar as discussões e tirar as dúvidas, tá ok? Abraço!